conhecemos a história desse homem chamado Abraão, nós vemos que, no contexto geral, nós vemos um homem disposto a sair da terra de seus pais, disposto a sair do meio da sua família, para alcançar resultados nas áreas de sua vida que ele ainda não havia alcançado. Mas a Bíblia Sagrada diz anteriormente, no verso de número 11, no capítulo de número 11, que Abraão, quando foi chamado para sair da sua terra, ele sai juntamente com o seu pai. A Bíblia Sagrada diz que Terá, pai de Abraão, perde um filho chamado Arã. Isso aqui é sensacional. Só podemos entender o conceito de Deus chamando Abraão para se retirar do meio da sua família, retirar do meio da sua parentela, da sua terra, se nós entendermos o porquê ele está nesse lugar. E a Bíblia Sagrada diz que Arã morre, Terá, pai de Abraão, fica revoltado. Terá, pai de Abraão, decide sair da terra de Ur, e a Bíblia Sagrada diz que eles então vão para um lugar, caminhando rumo a um lugar chamado Canaã. Mas no meio do caminho, irmã Jaqueline, a Bíblia diz que eles chegam em uma terra que chamava Arã. E perceba que o nome do filho de Terá, que havia morrido, era Arã. E quando eles chegam nessa terra que chama Arã, Terá ele congela, ele trava. Terá, ele fica travado emocionalmente por causa da sua perca. E hoje eu falei sobre uma teoria chamada teoria da negação. Essa teoria foi criada por Freud, o pai da psicanálise. E Freud fala que essa negação, ela é importante, ela é necessária para uma proteção emocional. Uma pessoa que perde alguém e nega o fato da perca, acaba por si só durante muito tempo carregando sentimentos que não foram conseguidos tratar. Pessoas que saem de um relacionamento e não conseguem vencê-los e nega o fato de que o relacionamento foi rompido. Pessoas assim conseguem arrastar por muito tempo traumas na sua vida emocional, e ainda que entre em um relacionamento futuro, uma vida conjugal saudável futuramente, ele terá muitas dificuldades e terá muitas frustrações na sua vida amorosa. Por que a negação é importante? Ela é importante quando uma tragédia acontece. O problema é que Terá, pai de Abraão, não havia entendido esse conceito. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e eu fico abismado com o que a gente vê nas entrelinhas dos textos bíblicos, e a gente percebe, quando a gente vai lendo com maior profundidade, a gente vai pesquisando, a gente vai olhando, a gente percebe que o fato de nós não vivermos algumas coisas que Deus já estabeleceu para nós, é justamente por causa dos nossos conceitos emocionais. Hoje, uma cristiana me perguntava na nossa live: pastor, como eu faço então para convencer o meu cérebro desta nova realidade que eu quero vencer? Existe um livro chamado O Poder do Subconsciente, do Joseph P. Murphy, e ele fala justamente sobre isso. Ele fala sobre o poder da sugestão. Toda vez que eu faço sugestões para o meu subconsciente, ainda que eu não tenha uma ideia real do que o meu subconsciente vai entender, ou da informação que ele vai gravar, quando eu vou transmitindo essas informações, quando eu vou sugerindo para o meu subconsciente que eu posso mudar, que eu posso alcançar outros resultados, que eu posso viver uma nova realidade. Eu sempre digo isso, que em uma perca, em um luto, jamais nós deveríamos negar o fato da dor. E às vezes nós fazemos isso. O problema de Terá é que Terá nega a dor que existia. Terá, para tentar resolver o problema da perca do filho Arã, ele sai.
Mas perceba que quando ele chega numa terra chamada Harã, ele para, ele trava. Por quê, pastor? Porque os seus ciclos psicossomáticos, os seus ciclos emocionais estão se repetindo. Ele não consegue vencer essa fase da sua vida, ele não consegue superar essa fase da sua vida. E deixa eu te dar uma notícia: todo recomeço vai exigir de nós superação. Aprenda isso. Todo recomeço vai exigir de nós superação. Percas são inevitáveis, as dores são inevitáveis, irmã Jaqueline. Nós iremos viver muitas delas até o final da nossa vida. Mas deixa eu te dar uma notícia: é como você lida com essas dores, é como você lida com essas circunstâncias, é como você lida com a realidade dela, é que vai te fazer ter possibilidade de recomeçar outra vez. Quando Terá chega, preste atenção, na terra de Harã, o ciclo emocional dele se repete e trava. Ele não consegue passar dessa fase. Quando eu falo de fase, eu me lembro de fliperama. Tem alguém que é desse tempo aqui? Ficávamos mudando de fase, e às vezes nós investimos tempo, investimos recurso financeiro. Eu vendia picolé na rua só para chegar de tarde de Leuze lá no fliperama e dizer: hoje eu vou passar daquela fase. Talvez se nós tivéssemos essa mesma disposição, essa mesma decisão de rompermos com os nossos ciclos emocionais, talvez nós viveríamos resultados muito maiores e extraordinários na nossa vida. O que Deus está querendo é nos dar o privilégio, a oportunidade de romper com esses ciclos. O que Deus está querendo é nos dar o privilégio de romper com esses ciclos, porque tem algo extraordinário nos aguardando e nos esperando. Eu disse domingo passado lá em Feliz Natal: o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. Lá em João capítulo 1:16 diz: e Ele ministrou sobre as nossas vidas a plenitude, ou seja, tudo aquilo que tem nos céus está disponível para nós na terra, através do seu Filho Jesus. E eu quero que você entenda nesta noite, em nome do Senhor, que Deus está nos dando recomeços, e recomeços esses que nos farão alcançar aquilo que Deus tem estabelecido para a nossa vida. Quando Terá chega na terra de Harã, ele trava. Aí eu vou falar sobre isso aqui muito rapidamente. Você sabia que nós às vezes tomamos decisões, às vezes nós temos atitudes diferentes, tentamos nos comportar fisicamente diferente, mudamos o nosso ambiente de vivência, mas entenda isso aqui em nome do Senhor: às vezes nós travamos, é justamente nas áreas das nossas emoções. Terá chama a sua família e diz assim: vamos viver algo novo? Vamos viver algo extraordinário? E a família sai com Terá. Abraão, Sarai, Ló, que era filho de Harã, e por consequência sobrinho de Abraão. E assim eles avançam rumo a um lugar novo. Mas quando ele chega num lugar chamado Harã, no local da sua perca, no local da sua tragédia emocional, ele trava, ele para, e a Bíblia diz que Terá habita na terra de Harã por muito tempo. Será que às vezes o nosso problema não tem sido isso? Será que a nossa realidade talvez não tenha sido essa? Por causa das nossas tragédias emocionais, nós acabamos travando sempre no mesmo lugar. Nós temos disposição, nós temos vontade, nós nos esforçamos para tal, irmã Jaqueline, mas às vezes quando chegamos a repetir aquele ciclo, e preste atenção, enquanto nós não vencemos aquele ciclo, realmente é um fliperama. Nós vamos voltar para a mesma fase, e nunca você volta para o meio, você sempre vai voltar para o começo. E aí você tenta de novo, quando chega naquela mesma fase, você volta de novo para o início. Eu li hoje na nossa live um pequeno trecho do livro
Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Escaseiro. Ele diz que em uma igreja que ele pastoreava, um homem chega nele um dia depois de uma ministração e diz assim: pastor, eu estou há 22 anos convertidos, mas eu nunca vivi 22 anos como um cristão. Eu vivi 22 anos como uma criança de 1 ano de idade, 22 vezes. Essa realidade, ela se repete nas nossas igrejas. Olha o que ele diz: eu vivi como uma criança de 1 ano por 22, enquanto ele poderia ter vivido os melhores 22 anos da sua vida espiritual. Mas depois de acompanhamento, pastor Peter entende a sua realidade e começa a ajudá-lo para que ele possa viver uma transformação. E hoje esse homem é um obreiro na sua igreja, é um facilitador do ministério do pastor Peter. Mas entenda isso aqui: muitas vezes nós ficamos repetindo os ciclos, porque quando chegamos em áreas que nós não temos facilidade de lidar com elas, nós acabamos travando, e aí nós temos que voltar outra vez. Terá chega na terra de Canaã, e ele não havia ainda aprendido a lidar com as suas percas. Ele não havia ainda aprendido a lidar com o seu luto. E aí eu sempre digo, eu tenho mais medo de quem não chora num processo de luto do que quem chora muito. Por quê? Eu vou te explicar. Nós temos uma tendência de negar que a dor não aconteceu. E nós cristãos temos essa tendência porque nós dizemos: foi para um lugar melhor, está no céu, daqui um dia nós nos encontramos. Não me entristece nunca. Entristece, irmão, nós somos seres humanos, nós somos dotados de emoções, nós somos carne. Uma perca dói, uma perca machuca, uma perca nos entristece, e nós precisamos aprender a lidar com essa dor para nós podermos viver e romper ciclos, porque senão os ciclos irão se repetir. O problema de Terá é que Terá não consegue vencer esses ciclos. Terá não consegue vencer esse ciclo emocional. Então, quando Terá chega numa terra que tem o mesmo nome do seu filho, ele trava. E quando ele trava, ele para e ele estabelece ali, vivendo a sua dor. Porque ao invés dele ter lidado com a sua dor naquele lugar, aquele é o momento que Deus está dando a oportunidade para Terá lidar com o seu problema. Mas ele trava naquele lugar, ele entra naquele lugar e ele fica travado. Quando Terá morre, alguns anos depois, e Abraão agora já está com 75 anos, Deus chama Abraão e diz assim: o projeto recomeço ainda existe. Porque o projeto recomeço não começa no capítulo 12, começa no capítulo 11. É no capítulo 11 que ele sai da sua terra, que ele sai do meio do seu povo e avança rumo à terra de Canaã. Mas eles param no lugar da sua dor. Agora Deus está dizendo para Abraão: Abraão, não é aí o seu lugar. Abraão, não é aí que você vai ficar. O seu pai ficou aí até morrer, perdeu a oportunidade de viver o melhor, mas eu quero que você viva o extraordinário sobre a sua vida. Então sai da sua terra e sai da sua parentela. Capítulo 12, verso 1. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Os desafios do recomeço são notórios aqui. Primeiro, sai da sua terra. Nós temos uma tendência natural de nos arraigarmos a lugares. Nós temos uma tendência natural de nos arraigarmos a lugares. E às vezes esse processo de arraigamento acaba nos impedindo de viver aquilo que Deus já tem estabelecido para nós. Aquilo que Deus já tem estabelecido para as nossas vidas. Segundo, olhe bem, sai do meio dos seus parentes. Segundo desafio de Abraão, sair do meio da sua parentela. E aí nós temos uma tendência de achar que muitas vezes Deus se torna duro conosco pelo fato de exigir de nós algumas coisas que poderão
trazer para nós dores. Sair do meio da sua parentela aqui não é abandonar os seus, é quebrar o ciclo que a sua família comer. Isso aqui é sensacional, irmão. Deus está dizendo para Abraão: seu pai morreu na terra da sua dor, Arã morreu e deixou os seus filhos, e você vai repetir o mesmo processo se você continuar? Ei, olhe para mim. Não importa os processos emocionais ou as tragédias emocionais que aconteceram, não podemos negar o fato de que elas aconteceram e que nos trouxeram dor, mas nós não podemos ficar na terra da nossa dor, porque Deus nos chama para um recomeço, e todo recomeço Deus nos levará a lugares extraordinários. Manter-se no lugar da nossa dor acaba trazendo para nós consequências, e consequências duradouras. Olha a terceira coisa que Deus pede para Abraão: sai da casa de seu pai. Ele está dizendo: rompa com crenças culturais e limitadoras, limitantes. Sabia que nós repetimos, Edileuza? Nós repetimos comportamentos emocionais que nós trazemos da nossa vida passada. E por que nós não temos facilidade de perceber isso? Porque a única coisa que vai nos revelar essa verdade, Jaqueline, chama a palavra de Deus. Falei hoje na nossa live que Tiago chama a Bíblia de espelho. Tiago chama a Bíblia de espelho. Olha o que Tiago diz: a palavra de Deus é como espelho que reflete aquilo que nós somos. Ela é a única que tem a possibilidade, Jaqueline, de verdade, de fato, de mostrar para nós as nossas imperfeições. Nós podemos receber críticas destrutivas, construtivas, de todos os tipos, mas se tem uma coisa que tem um poder de influência sobre a nossa vida e nos apontar o nosso erro e aquilo que nós precisamos mudar, chama-se palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai ser uma crítica construtiva. Alguém um dia me perguntou: não tem isso de destrutivo e construtivo, pastor? O que é isso? Crítica construtiva? Eu digo: uma crítica que te constrói, não te expõe. Ela te apresenta a sua falha, mas te mostra como mudá-la. É isso que a palavra de Deus faz. Uma crítica construtiva aponta os nossos defeitos. Quem é especialista nisso? Satanás. Ele é especialista nisso. Pastor, e pessoas são usadas por ele. Fica tranquila. Mas toda crítica construtiva, ela vem para nos fazer ser melhor. E é isso que a palavra de Deus vai fazer como espelho. Ela vai apontar para nós as nossas imperfeições. Quando você vai na frente do espelho, acaba de acordar, não me fale nada. Você não começa a ver todos os detalhes que precisam ser corrigidos? Em que canto do olho está? É esse meio que você chama? Remela? Nunca descobri outro nome, irmão, só esse que eu sei. Aí você descobre que para que lado você precisa arrumar o cabelo. Você descobre que lado da boca a mancha de... não vou falar não. A mancha de baba está maior. O espelho vai fazer refletir isso. A palavra de Deus, ela tem justamente essa ideia de apontar para nós aquilo que precisa ser corrigido. Quando a palavra de Deus veio a Abraão, ele estando na terra de Arã, a palavra de Deus veio assim, e é confrontante isso aqui, irmãos. Todo recomeço vai ser confrontante. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, meu Deus, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Primeiro, ele está saindo. Segundo, ele está quebrando vínculos. Terceiro, ele está quebrando culturas limitantes. E quarto, ele está indo rumo ao lugar incerto. Por isso que recomeçar é tão difícil,
Porque recomeços vai exigir de nós pelo menos essas 4 coisas. Vou repetir, por isso que é tão difícil recomeçar, porque recomeços vai exigir de nós pelo menos essas 4 coisas. E aí nós precisamos entender que quando Deus nos chama para um recomeço, a decisão de avançar vai ser sempre nossa. A ordem de Deus sempre vai ser: avance, vai, faça, mas realizar a ação parte sempre de mim. Toda vez que eu tomo a decisão de agir conforme a palavra de Deus, eu tenho a mão de Deus operando sobre a minha, e eu vou te mostrar no decorrer desse texto, em nome de Jesus. Eu prometo para vocês que nós não vamos passar das 9 horas, em nome de Jesus Cristo. O verso de número 4 diz: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Eu entendo a decisão de Abraão de levar consigo Ló. Repito, entendo a decisão de Abraão de ter levado consigo Ló. Mas a ordem de Deus era sair da sua. Você sabia que muitas vezes nós fazemos isso com Deus? Ele nos dá uma ordem, nós cumprimos meia ordem, e ainda justificamos para Deus a meia ordem que cumprimos. Senhor, eu fiz, mas o Senhor vai entender, né? Você já percebeu que nós temos uma tendência natural de querer que Deus nos entenda? O Senhor me entende. Nós fazemos isso com frequência. Senhor, eu estou fazendo isso aqui, tá? Mas é por isso. Eu sei que o Senhor me entende. Mas a ordem de Deus para Abraão foi a seguinte: sai do meio da sua. Era errado Abraão levar Ló? Não. Abraão é sobrinho. Segundo o escritor Flávio Joséfo escreve o livro Carta aos Hebreus, ele é uma enciclopédia extraordinária, a história dos hebreus, melhor dizendo. Ele escreve e ele fala sobre o parentesco de Ló com Abraão. Ló era sobrinho de Abraão, Ló era irmão de Sarai, e Ló era cunhado de Abraão. Ô, irmão, que bagunça, né? Isso é parente, irmão. Isso é para não deixar nenhum vestígio. Sobrinho, irmão da esposa, cunhado. Abraão está levando Ló, e levar Ló não é errado, mas a ordem de Deus era qual? Não levar ninguém. O problema é que Abraão não entende esse conceito de Deus. E o conceito de Deus não é de abandono. O conceito de Deus é de quebrar com crenças limitantes. Porque quando Abraão está indo lá na frente, Deus está prosperando, Deus está abençoando Abraão. Diz o texto que chega em um determinado lugar, que Abraão olha para Ló e diz assim: não dá para nós andarmos mais juntos, porque os meus servos e os seus servos, os pastores de Ló e os pastores de Abraão, brigavam muito por causa da terra. O pasto era muito pouco por causa da quantidade de animais que esses dois possuíam. Então Abraão diz para ele: você escolhe o lado que você vai, e eu fico com outro lado, porque não é possível andarmos mais juntos. E eu já falei isso aqui: a promessa de Deus só se cumpre na vida de Abraão quando Abraão toma a decisão de se apartar de Ló. Porque quando ele sai no capítulo 12, ele diz assim, olhe bem: abençoarei os que te abençoarem. O verso 2 diz: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados.
Deus tem uma promessa extraordinária de fazer de uma mulher estéril, de um homem de 75 anos, pai de uma grande nação. Mas Abraão leva Ló consigo, e quando ele leva Ló consigo, a promessa de Deus, o processo de Deus fica parado. É forte isso aqui, mas eu preciso te falar. Eu remoí esta mensagem a semana inteira. Deus me deu essa mensagem na segunda-feira, quando nós estávamos orando, aqui pela manhã. Eu remoí essa mensagem a semana inteira. Ontem no final da tarde eu terminei de fazer um serviço aqui. Resolvi pegar o celular, estudar um pouco. Coloquei a cadeira ali na frente da igreja, arrumei um tereré e fiquei ali lendo, estudando. De repente recebi uma mensagem do pastor Franklin, que havia acabado de compartilhar uma mensagem que falava justamente sobre isso. Nós precisamos aprender, irmão, que tem pessoas que não vão fazer mais parte dos nossos novos ciclos. E se nós não entendermos isso, nós vamos ficar arrastando uma promessa de Deus por muitos anos. Abraão arrasta uma promessa de Deus por 25 anos. Aos 75 ele recebe uma promessa, e a promessa só se cumpre aos 100 anos. Por quê, pastor? Por causa das pessoas que ele não teve a coragem de quebrar vínculos. Aprenda isso em nome de Jesus. Tem pessoas que não vão contigo para o próximo ciclo. Tem pessoas que não vão com você para o próximo nível. Tem pessoas que não vão com você para a próxima fase que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Só que nós queremos arrastar, porque nós temos uma tendência, é o velho ditado, agradar a gregos e troianos. Nós temos essa tendência natural de querer agradar todos os lados. E preste atenção nisso. Você sempre vai chegar em um lugar onde esse ciclo vai se repetir. E pelo fato de você não ter aprendido ainda a abrir mão, quebrar vínculos, você vai repetir o mesmo ciclo. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu preciso começar algo novo, mas é com você. Abraão leva quem? Ló. Quando Abraão decide se apartar de Ló, Deus aparece de novo para quem? Para Abraão. E ele refaz a aliança que ele havia feito lá em Harã. Diz: eu renovo aliança contigo. Te farei pai de uma grande nação. Você não será mais Abrão, pai grande. Você será Abraão, pai de muitas nações. Percebe que muitas vezes algumas coisas estão travadas na nossa vida só por isso? Porque nós queremos arrastar pessoas para os ciclos novos que nós iremos viver, pessoas que ainda não estão prontas para Ele. E aí preste atenção nisso, porque parece que você está ouvindo um jactancioso falando, parece que você está ouvindo um soberbo falando, mas isso é bíblico. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que depois a família de Ló é raptada. Na terra em que Ló está, os seus amigos, os seus parentes, os seus filhos são raptados. E a Bíblia diz que Abraão, lá onde ele está, ele fica sabendo. Ele levanta os seus 318 homens e sai para a batalha, para defender Ló. Olha aqui para você entender: quebrar ou romper vínculos não é abandonar ninguém. Quebrar ou romper vínculos é continuar amando do mesmo jeito, mas é saber que nesse novo processo que você iniciou, tem gente que não vai caminhar com você na mesma direção. Principalmente porque você deixa fisicamente, mas o ciclo emocional não se rompe. E às vezes é esse o nosso grande problema, porque nós já deixamos na esfera física, mas não deixamos na esfera emocional. O vínculo ainda não foi quebrado, porque todo o processo começa na mente. As nossas emoções acabam nos trazendo governo. E quem é governado pelas suas emoções é uma bomba ambulante. Irmãos, eu vou repetir isso aqui é muito forte. Pessoas que são controladas pelas suas emoções se tornam uma bomba ambulante. É por isso que é tão difícil ser governado pelo Espírito Santo, porque a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer
é pedir que as nossas emoções saiam do controle. E Ele só vai poder governar depois que as nossas emoções não estiverem mais no controle. É fácil, pastor? Não. É fácil abrir mão das nossas emoções? Eu não estou falando para ignorar as emoções, estou falando abrir mão delas, não deixar elas governarem mais as suas. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Isso é estatística. 60% das nossas emoções são controladas por nós. Mas e as outras 40%? Por aqueles que nos rodeiam. Uau. É por isso que tem momentos que vínculos precisam ser, porque senão você vai ser um ioiô. Vai e vem. Hoje eu penso alguma coisa, amanhã eu penso outra coisa. Hoje eu tenho um pensamento, amanhã eu tenho outro. Hoje eu tenho uma decisão e amanhã eu tenho. Porque eu sou dominado pelas minhas. Lembrando que elas são minhas em parte, porque na maioria das vezes nós carregamos as emoções alheias. E nós achamos que isso é compaixão, Juliana. Nós achamos, mas Jaqueline, que isso é compaixão. Não, é compaixão, é empatia, sentir a dor do outro. Não. Não confunda. Sentir a dor do outro é saber que eu posso ajudá-lo em algum aspecto. Mas carregar a dor do outro em mim me torna uma pessoa dependente das emoções do outro indivíduo. O indivíduo está bem, eu estou bem. Não está bem, eu não estou bem. Isso acontece muito em casais. Já percebeu? Isso acontece muito com casais. Por quê? Nós vivemos 24 horas juntos, irmão. Se eu não aprender a dividir isso, entender que a pastora Daiane tem as emoções dela e as emoções dela não podem me fazer ser influenciado por elas, ou ser intoxicado por essas emoções, nós dois vamos sucumbir. É fácil um casamento ser destruído quando dois indivíduos dentro dessa convivência acabam vivendo o comportamento mental um do. Eu sei que ela não está bem, eu sei que ela está num momento não muito legal. Então qual que é o meu papel? Ser o ponto de equilíbrio nesse relacionamento. O dia que ela perceber que eu não estou bem, que eu não estou muito legal, que a coisa não está indo muito bem, que eu estou abalado pelas circunstâncias, qual que é o papel dela? Salomão diz, é melhor ser dois do que? Porque se forem dois e um cair, o outro estende a mão e... O grande problema é que nós entendemos a vida inteira que nós nos casamos e nos tornamos um. Não está assim na Bíblia. Sabia? A Bíblia diz assim, ó, e uniciar o marido à mulher, e serão dois. Diga comigo, serão dois em uma só carne. Diga, o propósito é um, mas continua sendo dois. Aí nós aprendemos a vida inteira dentro da igreja que é um só. Aí nós criamos termos. Cara, metade da laranja. Meu Deus. E de fato nós somos doutrinados pelas canções. Aí nós atraímos para nós, ou trazemos para nós esse tipo de comportamento. Mas quando nós entendemos que nós somos individuais no processo, relacionamento homem e Deus, Deus e homem, nós conseguimos superar muitos obstáculos juntos, porque quando um está caído, o outro está colocando a mão dizendo, vem comigo, nós vamos andar junto na mesma direção, você não vai ficar no chão e eu não vou ficar parado, você vendo você aí, nós vamos juntos alcançar o propósito que Deus tem para nós. Abraão, quando ele separa-se de Ló, quando ele toma essa decisão por causa da circunstância, olhe bem, lá no capítulo de número 13, a desavença entre Abraão e Ló. Ló, que acompanhava Abraão, verso 5, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens, que a terra não podia sustentá-las. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. E nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Verso 8 diz,
Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Afinal, somos irmãos. Aí deixa eu falar algo para você aqui, porque um dia alguém me perguntou: pastor, Ló não era irmão de Abraão? Foi Abraão que disse. Irmãos, existia uma palavra só, hebraica, que definia a palavra parente. Por isso que muitas vezes a Bíblia vai definir, quando alguém chama outro de irmão, como primo, tio, tia. Não tinha esses termos que nós temos aqui no português: sobrinho, sobrinha, tio, tia, segundo grau, terceiro grau. Tem gente que estende, né, irmão? Tem gente que tem parente de 8º grau, nunca nem viu, mas diz: é meu primo, é meu parente. Aí olha aqui para você entender: eu e você somos irmãos, então nós não podemos ter desavença. Então você escolhe o seu lugar, e eu escolho um lugar para mim. E a Bíblia diz que Ló olhou por cima e viu as terras verdejantes e os campos verdejantes para o lado de Sodoma e Gomorra, e diz: é para lá que eu quero ir. E a Bíblia diz que ele foi, e Abraão ficou com outro lugar. Mas Deus aparece no capítulo 13, no verso 14: diz o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu vou repetir: existem vínculos que precisam ser quebrados, se você quiser viver o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Não estou incentivando a você acabar amizades, romper relacionamentos. Pelo contrário, preze por relacionamentos. Nós somos a força da nossa network. Nós somos a força dos nossos relacionamentos. E eu sempre digo que eu nunca vi alguém que andou sozinho na Bíblia e que teve sucesso. Porque nós somos criados para andar em companhias. Agora, quem eu decido para esse novo ciclo que eu vou viver, quem eu trago para esse novo ciclo que eu estou experimentando, vai fazer toda a diferença. Quem você está trazendo para esse ciclo que Deus está estabelecendo para a sua vida? Tem pessoas que dependerão de você nesse novo ciclo. Tem pessoas que dependerão de você nesse novo ciclo. Mas tem pessoas que já andou com você, que não estarão contigo nesse novo. Continua sendo amado do mesmo jeito, continua sendo parente da mesma forma, continua sendo amigo do mesmo jeito, mas não se assenta mais na mesma. Mesa é lugar de compartilhar. Repito, mesa é lugar de compartilhar. Vou fazer uma pergunta breve para você: com quem você está compartilhando esse novo tempo de Deus sobre a sua vida? Recomece. Recomece. E quando você recomeçar, entenda uma coisa: tem pessoas que estiveram lá naqueles ciclos anteriores, que não fazerão parte desse mesmo. Meu Deus. Quando Abraão se afasta de Ló, Deus aparece para Abraão. E eu acho lindo isso aqui, porque Deus é exclusivo em dizer: olhe para o sul e olhe para o norte, olhe para o leste e olhe para o oeste. Que seus olhos alcançarem, eu colocarei na sua. Enquanto ele está andando com Ló, eles não têm terra nem para manter os seus. Mas quando ele toma a decisão de romper com esse vínculo, Deus diz: vai ser tão grande o que eu vou colocar na sua mão, que aquilo que eu vou colocar na sua mão vai transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, em todos os aspectos. Eu vou fazer
você ser um vencedor. Talvez seja difícil de entender, talvez seja difícil de compreender uma perspectiva como esta, mas trazer a realidade dos nossos comportamentos, trazer a realidade dos nossos ciclos emocionais para a nossa vida espiritual vai fazer toda a diferença. Compartilhei uma frase de Agostinho hoje que diz assim: como pode um homem querer se relacionar com Deus ou conhecer a Deus se ainda não conseguiu conhecer a si mesmo? É impossível, de Deus. É impossível. Por quê, pastor? Porque nós tentaremos de alguma forma transferir para Deus aquilo que nós não conseguimos completar em nós. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você é completo em si mesmo, porque você carrega o DNA do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não deixe ninguém dizer que você é menos do que isso. Eu falo isso com muita veemência. Eu não aceito ninguém dizer que eu sou menos do que isso. Não aceito. Eu carrego o DNA do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu sou completo em mim. Por isso que meu relacionamento com Deus será saudável. Por isso o meu relacionamento conjugal será saudável. Por quê? Porque eu sou completo em si, em mim mesmo. Entenda isso nesta noite. É impossível termos uma vida espiritual saudável sem termos uma vida emocional. E para que essa vida espiritual se realize, se cumpra, muitas vezes nós teremos que vencer algum dos nossos ciclos emocionais e romper para a próxima fase. Já vendi muita picolé só para vencer uma fase no fliperama. Já passei muito dia no sol quente, uma Jaqueline. Esses dias eu brincava com um rapaz: vamos terminar de lanchar aqui, você tira seu tênis e vê se o dono lá recebe, que nós não temos dinheiro. Aí ele riu. E eu disse assim: é porque você nunca viveu o que eu vivi, por isso você está rindo. Saí com um carrinho de picolé uma certa feita e entrei num bairro perigoso. Encontrei uma turma na esquina e os caras falaram: chega aqui, moleque, vou comprar uns picolé de você. Eu falei: bombei. Numa paulada só eu vendo 20, 30 picolé aqui, tranquilo. E de fato eles chuparam uns 20, 30, irmã Jaqueline. Só não me pagaram. Ainda me ameaçaram me dar uma surra se eu não fosse embora. Aí cheguei no dono da sorveteria e disse para ele: me assaltaram, me roubaram. Ele era um gauchão, um senhor de quase uns 2 metros de altura, bem desengonçado. O nome dele era Valmor. E eu disse para ele: me roubaram, tomaram todos os meus picolés. Ele colocou o braço assim no balcão, olhou bem por cima assim, tira o tênis. Voltei para casa descalço. Você entende o que eu estou falando? Já paguei preço muito alto para fazer coisas muito menores. Não é possível que nós não estejamos dispostos a pagar um preço para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Eu estou disposto a romper cada fase que Deus propor para mim. A proposta de Deus para nós hoje é: sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Essa é a proposta de Deus para nós, a proposta de algo novo. Deus está estabelecendo algo novo e nós precisamos nos empoderar disso. Precisamos tomar posse disso em nome de Jesus.